Ela se mudou para Ipanema no começo do século passado. Os anos foram passando, ela herdou a casa e sempre a deixou muito movimentada, seja com artistas, hóspedes ou locatários. Sim, Laura precisou alugar sua casa para sobreviver nela. Ela tinha um gosto muito excêntrico e uma afinidade particular pelo teatro. Sempre quis ser atriz, porém nunca atuou profissionalmente. Por anos ela trabalhou para transformar a casa em um lar para diversas expressões artísticas. O projeto 35 anos de Laura, patrocinado pela PRI, a maior companhia independente de óleo e gás do Brasil, apresenta ao público pela primeira vez peças originais que foram catalogadas para trazer à tona a história, vivências, sentimentos e lembranças. A Casa de Cultura Laura Alvim é vanguarda e diversidade, uma multiplataforma de cultura e talentos em um dos maiores celeiros de tendência do Rio, a Praia de Ipanema. Ela abriu as portas da sua residência para inúmeros artistas. Foram tantas iniciativas que agora, aos olhos do público, ganharão o devido reconhecimento do papel e relevância desta importante e fundamental personagem na história da nossa cultura. Boa tarde a todos, muito obrigada pela presença de todos vocês. É com grande orgulho que a gente chega hoje no último dia do ciclo de palestras 35 anos de Laura. 35 anos de Laura, como vocês viram, é um projeto global, idealizado por mim, com realização da produtora Constelar. E nele tem uma série de atividades, oficinas teatrais, exposição imersiva, temos as performances com essas belíssimas atrizes que estão aqui, temos o diretor Daniel Reis, que além de ter dirigido as performances, ser um dos primeiros professores de teatro dessa casa, fundou a Companhia Atores de Laura e agora está levando todo esse conhecimento dele para a periferia do Rio de Janeiro através de um projeto nosso com a Funarge. Então são muitas atividades. E essa mesa de hoje é uma mesa bem especial, que a gente vai tratar, falar, conhecer um pouco mais sobre o processo criativo do Daniel junto com as atrizes. E daqui a pouquinho, assim, mais para o final, a gente abre para perguntas. Quem quiser perguntar, quem tiver alguma curiosidade, pode nos perguntar. Então, sejam bem-vindos mais uma vez. Tenham uma ótima tarde aqui com a gente. E, Daniel, tá contigo. Bom, boa tarde a todos, bem-vindos. É muito especial esse momento, especialmente para mim, porque realmente aqui, a Casa de Cultura Laura Alvim, é um espaço que eu não diria que é a minha segunda casa, mas talvez minha primeira casa / minhas outras casas que eu moro, porque eu já mudei várias vezes e aqui eu estou há mais de 35 anos nesse espaço. É importante falar um pouco dessa trajetória, quando a casa finalmente abriu, essa Casa de Cultura, com a experiência incrível da Laura, nessa dedicação de ter entregue para o estado do Rio de Janeiro esse centro cultural, através de um trabalho hercúleo de sacrifício, né, de empobrecimento, de doação de todo o seu patrimônio para conseguir realizar. Isso aqui era um terreno baldio, onde estamos agora, né? Era o terreno baldio da casa dela. Então, esse desejo de ser atriz, que ela sublimou em transformar isso aqui no centro cultural, numa época em que ser atriz havia um grande preconceito em famílias abastadas. Então, quando a Estela Marinho, que era a primeira diretora da casa, chama a gente para começar a dar aula, né, que na época era o Eduardo Votzky, a Suzana Kruger e eu, e a Cristina Bittencourt também, foi uma experiência incrível, porque aquela casa estava abrindo, eu me lembro a gente entrando aqui e o teatro terminando de fazer ainda, estava, né, semi-novo, ainda com algumas coisas de acabamento a serem feitas. Então essa experiência de estar tanto tempo aqui é incrível, poder participar de um projeto que faz essa consagração, essa homenagem à figura da Laura, que é uma figura única, porque ela teve uma radicalidade do desejo dela, né? Contra tudo e contra todos, contra a lógica racional capitalista, de que isso aqui era um terreno que deveria, até hoje, vale, né, imagina, um valor patrimonial
disso aqui virar um prédio, como todos os outros prédios da Vera Soto, ela teve a radicalidade de dizer não para essa lógica capitalista e abrir esse centro cultural. Então é uma coisa impressionante você ter uma mulher que teve a maturidade de ter uma lucidez em relação ao seu desejo. Quer dizer, estou um pouco me lixando se o mundo racional, se a lógica racional diz que isso aqui deve ser um prédio e eu ficar milionário para o resto dos meus dias. O meu sonho de tornar isso aqui um centro cultural está na frente de qualquer outra coisa. E aí foi incrível, teve coisas incríveis nessa história, que depois até acho que na mesa de hoje à noite vai ficar mais claro, com a presença da Fernanda Montenegro. Mas tem uma coisa que a Fernanda foi fundamental nessa história, como uma pessoa que, uma espécie de avalista dessa doação que ela fez para o Estado do Rio de Janeiro. E aí, logo que abre a casa, a Estela Marinho, que é a primeira diretora do espaço, nos convida para começar a dar aula aqui. E aí a gente começou a dar aula e alguns anos depois, eu e a Suzana Kruger, a gente resolve abrir uma companhia de teatro que não tinha nenhuma relação institucional com a Casa de Cultura. Por acaso, é uma homenagem à figura da Laura, Companhia de Teatro Atores de Laura. Mas não havia nenhuma relação institucional, a gente não era subvencionado pela casa, mas a gente quis fazer isso porque era aqui que a gente dava aula. A companhia nasce de uma turma, de uma primeira turma, né? A Verônica, que está ali, estava nessa primeira turma, quer dizer, a Verônica está comigo há mais de 30 anos, a gente está junto, porque isso foi alguns anos depois. E é incrível, porque você vê... tem uma coisa linda aqui, que é uma coisa um pouco subjetiva, que eu poderia dizer para vocês, que é a energia desse espaço. Então, essa casa aqui tem uma energia acolhedora, né, que é incrível. E tem uma coisa interessante para falar, que isso trespassa qualquer direção que a casa já teve. A gente já passou por várias diretoras, diretores, pessoas incríveis, pessoas não tão atuantes, pessoas mais atuantes, mas não interessa. Tem uma energia da Laura que é soberana nesse espaço e que faz com que esse lugar tenha uma coisa acolhedora, gostosa, potente. E a companhia depois se descola, né, mais radicalmente da Laura Alvim. A gente hoje em dia cuida lá do Teatro Miguel Falabella no Norte Shopping, a nossa sede, mas praticamente 100% dos nossos projetos a gente fez temporada aqui nesse palco aqui. Já passei várias noites em montagem nesse espaço, e tem uma coisa curiosa para falar, que volta e meia tinha uns barulhos assim estranhos, e aí tinha os funcionários. Hoje em dia a gente não tem mais essa conversa, mas há uns anos atrás os funcionários, não, cara, eu vi uma coisa estranha, mas sempre uma figura muito legal. Então assim, tem uma coisa meio mística em relação a essa quanto a Laura está presente. Eu que sou um ateu convicto, eu acredito pela metade nisso, mas eu acho interessante essa ideia de que muitas pessoas têm uma sensação de que a Laura está presente com a gente, né? Muitas vezes eu estou dando aula, tem vários alunos meus aqui que sabem disso aí, a porta da sala abre, ou a porta da sala bate, e não tem ninguém entrando, eu falo, gente, é a Laura querendo participar um pouquinho da aula. E é isso. Aí quando a Tatiana, voltando agora para cá, fechando para poder dar tempo de todo mundo falar, quando a Tatiana me chama para esse projeto, tem duas coisas curiosas para falar. Primeiro, que eu topei na hora, e eu falei, poxa, Tatiana, mas vamos chamar a Suzana Kruger, né? Porque eu falei, a Suzana tem uma figura que desde o começo pensou em fazer um projeto comigo. Aí eu chamei a Suzana, a Tatiana super topou, e a Suzana depois declinou. E aí aconteceu uma experiência muito interessante que aconteceu, que a Tatiana me chamou e falou assim, Dani, a gente tem que apresentar esse projeto da performance em uma semana. E estávamos eu, Carol e Roberta, e a gente se encontrou nas arcadas com a Tati, super angustiada. Eu falei assim, Dani, vamos nessa. Eu falei, mas Tati, hoje é segunda-feira, como é que a gente vai estrear um espetáculo na terça? É verdade. É verdade. E aí foi incrível, porque aí eu falei, cara, eu nunca montei um espetáculo em uma semana. E aí eu cheguei para essas duas meninas maravilhosas aqui, a Roberta e a Carol, e eu falei, vocês topam fazer essa loucura? A gente fica morando lá em casa 3 dias, a gente escreve esse texto, e nos outros 3 dias a gente chama mais atriz e ensaia a peça em 3 dias. Aí elas toparam, literalmente ficaram morando lá em casa, a gente montou essas 5 performances, depois chamamos essas 3 atrizes maravilhosas, né? A Raab, que vinha fazendo aula comigo no ano passado, a Deise também, e a Verônica, que já é da minha família, né? Deixa eu explicar um pouquinho a curiosidade que você trouxe, que é muito, muito importante. Como eu falei aqui no início, esse projeto tem muitas atividades dentro, né, de uma célula só. E a gente já tinha preparado toda a exposição,
com 7 artistas pan-americanos, que é muito importante falar, da Anco Artist, que é uma empresa de artistas plásticos do mundo inteiro, ancorada em Nova York. Então eu fui até eles, fiz uma parceria com eles, porque eu queria que fosse um projeto inovador. Mas eu já te falei isso, eu entrava na montagem da exposição, a gente montou muito tempo antes, ficou quase 3 semanas montando aqui. E eu sentia que faltava alguma coisa de verdade. A gente sabia que precisava da performance, mas a performance só viria esse ano, em março desse ano, que a gente tinha combinado com a Suzana, que a princípio teria uma agenda folgada. E aí, por uma série de questões burocráticas, de edital, de contratos com a Funarge, eles falaram, não, você vai precisar estrear a exposição com a performance. E foi aí que a gente se une aqui para fazer esse projeto. Tem um recado, assim, uma coisa muito importante para dizer. Daniel relembrou aqui uma coisa que não importa a direção, essa casa resiste, né? Eu acho que resistência é a palavra de Laura, né? Resiliência, resistência, persuasão, porque ela ia convencendo todo mundo que aqui seria um centro cultural e ela conquistou o sonho dela antes de morrer. É muito importante essa passagem. À noite, a gente tem a Fernanda Montenegro hoje, porque ela é testamenteira do testamento onde Laura doa a casa para o governo do estado e falece logo depois. Então, ela enviou a casa ser o centro cultural que é hoje. Mas ela, em si, promoveu uma série de saraus, uma série de shows, eventos. Eu fiquei sabendo que tinha uma festa de 3 dias aqui, né, que não acabava. Então, ela queria ter os artistas ao lado dela e ela é uma atriz. Sim, quer dizer, o sonho dela era ser atriz e ela não conseguiu executar em vida. E aí nós temos aqui fragmentos de Laura, porque a gente acredita que ela está aqui, ó, plainando aqui nesse palco e abençoando essas meninas que fizeram um trabalho incrível num projeto que duraria 3 meses e já estamos indo para o 8º mês. Então, assim, é muita vitória dentro desse processo. E eu preciso agradecer, que eu não falei no início, agradecer imensamente a PetroRio, que agora se chama Prio, na figura de Nelson Queiroz Tanuri, chairman da empresa, que desde o primeiro dia, eu pensei nesse projeto em 2017. Um dia eu entrei nessa casa e falei, gente, quem é a Laura Alvim? E olha que eu trabalho com teatro há anos e já tinha feito peças aqui. Eu falava, mas ninguém nunca falou sobre Laura Alvim, eu não tinha conhecimento sobre isso. Procurei um pouco na internet ali em 2017, achei muito pouca coisa. Já conhecia muito mais os atores de Laura do que a própria história de Laura Alvim. E aí eu falei, eu vou fazer um projeto sobre essa mulher, porque eu entendi que ela estava muito à frente do tempo. Eu acredito que tenha sido a primeira mecenas do Rio de Janeiro, porque ela abria casa para artistas que vinham de todos os estados tentar a sorte, para prostitutas, para policiais, para pipoqueiro. A casa era movimentada, que eu acredito que ela usava como estratégia para não se sentir sozinha, né? Ela ganhava um aluguel, a casa ficava ocupada e ela permanecia nesse sonho que ela foi construindo ao longo do tempo, nesse terreno baldio. Então, agradecer a PetroRio por ter permitido esse projeto acontecer através da Lei de Incentivo à Cultura e a Funarge, porque se a Funarge não tivesse vislumbrado o que eu dizia ali em 2017, 2018, 2019, eu fiquei 3 anos tentando botar esse projeto para frente e consegui em 2020, 2021. Então, eu tenho uma curiosidade também para dizer, a casa não está fazendo 35 anos esse ano. Esse projeto era para ser lançado em 21, só que por uma questão burocrática do governo, o dinheiro não foi liberado e agora a casa, dia 12 de maio, fez 37 anos, tá? Então, só para vocês saberem que 35 anos é o nome do projeto e 37 anos é a verdadeira idade da casa. Não, só para finalizar, falar também dessa experiência louca de montar esse espetáculo em tão pouco tempo, que aí eu chamei as atrizes, né, a Roberta e a Carol, já estavam dentro da loucura, do turbilhão que a gente estava. Mas a Verônica, a minha Deise, quando eu liguei para ela, vocês topam fazer? Lógico que a gente topa, vamos nessa. É para quando? Daqui a 3 dias. Então foi uma loucura, assim, foi muito engraçado. Eu acho até legal elas falarem um pouco sobre isso e também falar sobre essa experiência dessa temporada incrível, dessas performances, que foi uma coisa de sinergia incrível que rolou entre a gente, que possibilitou acontecer, e as pessoas ficam achando que a gente saiu um tempão, e na verdade é o meu recorde na minha carreira de, assim, pouco tempo para preparar um espetáculo, mas foi incrível, porque eu acho que o que está por trás disso, teve a angústia da Tati, que foi muito legal, assim, a confiança que ela botou na minha pessoa, mas também teve uma coisa em relação à Laura, sabe? Eu falei, cara,
esse projeto é muito incrível, sabe, fazer essa homenagem à Laura, sabe? A gente não pode deixar passar isso, sabe, a vida é feita de oportunidades e elas às vezes vêm de um jeito meio torto, né, uma semana só, mas, cara, a gente tem que agarrar isso, porque a vida está passando e a vida é feita de oportunidades e é um espaço da gente pensar um pouco sobre essa coisa que eu adoro falar, que ela é uma revolucionária, ela vai contra a lógica de pensar só no lucro, só em ficar rico e reconhecer que o desejo, às vezes, não está necessariamente ligado à atividade que vai te dar mais dinheiro. Nós, artistas, a gente sabe bem o que é isso, por exemplo, né? Bom, acho que já é tarde, passar a bola para a Verônica falar e a gente vai correndo aqui para abrir um espaço para as pessoas perguntarem também. Alô? Bom, não sei muito o que eu vou falar mais, né? Assim, acho que, assim, para mim, essa casa, ela é muito fundamental na minha vida, né? Eu vim aqui muito despretensiosamente um dia fazer aula com o Daniel, que eu conhecia porque tinha uma amiga que fazia aula com ele já, e estou aqui até hoje, né? E descobri aqui, nesse curso, nessa casa, a minha profissão, que me acompanha até hoje, graças a Deus, e que nunca fez parte dos meus planos de virar atriz. Assim. Eu sou uma família que não tem nenhum artista, esse negócio de artista era muito longe da minha realidade. E eu sou atriz por causa desta casa, deste curso e desse dia que eu vim aqui fazer minha matrícula e conheci essa pessoa maravilhosa, que é o Daniel. Eu nunca vou me esquecer a primeira aula dele, que eu assisti, eu achei que tudo aquilo fazia tanta lógica, né? Que eu não queria ser atriz, mas eu gostava muito de teatro. E aí, achei muito interessante. Enfim, e virou a minha profissão, né? Virou o norte da minha vida, né? Acho que todo mundo que é artista de teatro no Brasil é muita paixão. Então, é um desejo realmente norteador, né? E aí, de repente, mas era uma brincadeira, viramos uma companhia chamada Atores de Laura. Eu me lembro quando me disseram esse nome pela primeira vez, parecia assim, uma seita. Eu falei, gente, parece uma seita esse nome. Achava meio estranho. E aí descobrimos que Laura Alvim queria ser atriz, e era uma homenagem a ela, mas ainda era uma história muito en passant, né? Eu não tinha noção de detalhes dessa história, desse desejo da Laura Alvim. E claro, conforme os anos foram passando na companhia, a gente foi descobrindo mais, né? Eu me lembro, até contei para a Fernanda no dia que ela veio aqui, que eu lembro que a gente foi fazer a primeira viagem da companhia, a gente passou por Brasília e vocês foram almoçar com a Mariana Alvim, que era viva ainda, lembra? E a gente do ônibus de turismo, a gente passou na casa dela para buscar você e a Suzana, e ela foi na porta e deu tchauzinho pra gente, era uma senhorinha, né? Então vi de longe a Mariana Alvim, ainda viva e tal. E ok, fomos passando, né? Temos 32 anos, somos uma companhia que dura 32 anos, já é uma raridade, né? Acho que somos abençoados por Laura, acho esse nome acertadíssimo. E aí quando eu entrei para fazer essa performance, a gente assistiu todas as performances entre nós. Quando eu assisti a performance da Daisy, a última, quando acabou, eu estourei num choro, até agora eu fico emocionada quando eu falo, porque eu não sabia da dimensão do desejo da Laura Alvim, de transformar isso aqui num espaço de cultura. Eu não sabia que há 32 anos eu levo a marca dessa mulher, desse desejo, né, na gênese da minha formação como artista, e que ela tinha terminado a vida dela numa situação tão precária em nome desse desejo. Então, de repente, me deu um orgulho de ser atriz de Laura, absoluto, né? Já sempre fui, mas me deu assim, assim um aumento, né? Não sei explicar, uma sensação de que, de alguma forma, né, dentro meu tamaninho ali, eu faço parte desse desejo dela realizado. Eu não sei se isso também existe ou se isso é uma lenda, mas eu me lembro que quando vocês deram o nome de Atores de Laura, você e a Suzana, vocês falaram que um dos desejos da Laura é que houvesse uma companhia de teatro aqui, né? Tem isso. Então, gente, tão poucos anos depois, os Atores de Laura surgem, porque a gente foi fundada em 92, mas a gênese da companhia começa em 90, que é exatamente quando eu me matriculei aqui para fazer teatro, né? Foi essa turma que foi indo e 2 anos depois virou a companhia. E a Laura faleceu em 84, não é isso?
Então, 6 anos depois, estávamos nós aqui quase como uma continuidade desse sonho. Então, assim, é uma emoção e muito grande estar fazendo essa performance, esse fragmento. Eu faço uma das Lauras, né? E eu acho que a Laura Alvim é uma mulher que o Brasil precisa conhecer. É isso. A minha experiência foi muito doida, muito louca, porque eu tinha começado há pouco tempo a fazer aula com o Dani, e eu conhecia pouquíssimo a Laura, era só uma amiguinha passando de ladinho assim, e aí, de um dia pro outro, rolou essa ligação. E foi, sabe aquela cena de filme? Sabe quando uma mãe abraça, se ajoelha e todo mundo fica muito feliz? Foi porque foi minha primeira peça artisticamente falando profissional. Então eu fiquei tipo, o que está acontecendo? Eu fiquei... E foi isso realmente. E com as cenas, eu fui aprendendo sobre a Laura. Eu fui aprendendo junto com vocês quando veio. E foi lindo demais. Quando eu cheguei na minha cena e vi que ela fala pro mar, e ela conversa com ele, e depois sabendo, quando a Fernanda veio aqui, que tem realmente uma história de que um dos amores dela acabou morrendo afogado, e ela ia na varanda para conversar com ele, e tipo, fazer essa cena pro mar é como se eu estivesse fazendo essa cena para ele e perguntando para ele se ele tá bem hoje e tudo mais. E eu acho que, ainda não, a Laura é uma mulher super à frente do tempo dela, que não dirá feminista, né, com toda certeza, porque ela era muito importante, ela tinha uma força e uma pegada muito forte. E eu acho que cada uma de nós representamos um pouquinho dela, e por isso fragmentos, esse pouquinho dela. Eu acho que quando eu fui conhecendo e estudando sobre ela, eu fui vendo que ela era muita gente. Ela era uma pessoa onde ela é aquilo, só que ao mesmo tempo ela é tão íntima nossa, de pouquinho em pouquinho, a gente parece que ela é uma amiga e ao mesmo tempo uma pessoa super endeusada, de verdade. E é esses dois locais que ela está. Ela está nesse local de sim ser essa casa inteira, ela é essa casa inteira, e a gente passa por ela, a gente sente ela nitidamente, de se arrepiar. E quando a gente faz, inclusive a Daisy vai falar melhor que eu sobre isso, mas quando a gente faz a nossa roda, a gente sente nitidamente ela ali, as histórias das pessoas que as pessoas trabalham aqui, é muito intensa. Ver que ela realmente toma conta da casa dela, entendeu? Que ela não é só uma pessoa que está ali passando, entendeu? Mais ou menos isso. Você pode dizer até mais do que eu, né, sobre a nossa roda de início da performance, né, Daisy? Bem, a primeira garota de Ipanema, né, da história do Rio de Janeiro foi a Laura. Então é realmente uma honra representá-la, né, contando um pouco da minha história. Bem, não sei nem por onde começar, né, gente? Tanta coisa para falar, então eu tenho que falar pouco. Muito agradecer. O Daniel já está me olhando, gente. Daniel, né, essa coisa, o Daniel ter convidado a gente, realmente é uma honra. O visionário do Daniel, visionária também Tatiana, de trazer essa característica de ser performance, de você entrar num museu, numa casa de cultura e poder ter atrizes contando um pouco da história. É um enquadramento tão contemporâneo, tão diferenciado, que eu fico muito honrada de participar. Quanto a Laura, a gente realmente faz uma roda e a gente agradece muito a Laura todas as noites, antes de começar o espetáculo. E foi uma coisa muito interessante que a Fernandona, quando veio assistir umas semanas atrás, ela falou pra gente isso. Ela falou: vocês fazem um ato, um ritual religioso, e vocês não devem nunca parar de fazer isso. Queremos muito nunca parar, nem que seja, ela falou, nem que seja uma vez por semana, fazer esse ato religioso. E a gente é muito honrada e grata de
representar Laura. Então, eu sou muito grata, todos nós, pelo Daniel ter chamado a gente, as meninas que também escreveram os textos, a Carol e a Roberta, junto com o Daniel, escreveram textos maravilhosos em 3 dias. Eu acho que a arte também é um exemplo que também funciona sob pressão, né? E às vezes até melhor, porque se eles tivessem 3 meses para criar um texto, talvez ou criar essa história não seria tão forte, né? E Tatiana uma vez falou, quando a performance começou a acontecer, tudo começou a acontecer com a exposição. Parece que faltava essa Laura, parece que não dava o aval. Isso foi uma história de Tatiana, né? Isso é verdadeiro, assim. Tinha muita coisa dando errado, real, assim, gente, tudo dava errado, assim. Eram mais de 150 pessoas contratadas ao mesmo tempo para fazer dar certo. E enquanto essa performance não saiu, esse é o meu sentimento aqui, idealizadora, gestora do projeto, eu sinto que teve um divisor de águas do dia que eu conversei com o Daniel e falei, a gente precisa entregar essa performance em uma semana. E a coisa começou a deslanchar, a coisa começou a abrir. E hoje, olha o que eu vou falar, hein? Eu não consigo mais ver a exposição se não tem a performance. Eu pouco venho aqui só passear, eu venho direto ver a performance, porque complementa, né? Porque, assim, é claro que os artistas arrasaram naquela concepção cenográfica, né? Naquela imersão, no instalativo, eles estudaram muito, eles estudaram 6 meses para fazer. Mas quando elas entram, é diferente, porque eu acho que é isso, a Laura chegou, né? A sensação que eu tenho é essa. Ela falou, não, você não vai fazer nada se eu não tiver. Agora eu cheguei. Então, chega com muita força. E todo mundo que vem aqui ver só fala das performances o tempo inteiro, né? Elogiam Daniel, as meninas, a forma como vocês conduzem o público também, né? Porque esse era um sonho que eu tinha. Fazer um projeto onde as pessoas perambulassem, não era aqui não, é o outro que eu ainda vou fazer maior, mas começou aqui. Fizessem por toda uma casa, né? Eu tenho esse desejo, já a gente vai realizar. Então, assim, é o início de um desejo nosso que foi muito bem executado. E Laura deu aí o seu aval de que agora pode começar. E começamos. Bom, para mim é muito emocionante e especial participar desse projeto. Eu comecei a fazer teatro com o Daniel, não aqui no Miguel Falabella, mas logo depois eu vim para cá. E depois comecei a fazer assistência nas turmas, então quando chega fim de ano a gente tem 3 turmas para ensaiar 3 peças, então junto com o Dani. Eu também moro aqui nessa casa, convivo muito aqui. Às vezes os funcionários falam assim, você não vai para casa não, porque à noite estou aqui 10 da noite e estou aqui 8 da manhã. Então... Só que eu pouco conhecia sobre a Laura, assim como a Tati, assim como todo mundo, eu não conhecia quase nada. Eu tinha, assim, uma imaginação sobre ela, justamente que o Dani brinca muito na aula, assim, quando a porta abre, de, Laura entrou. Então eu fui criando, assim, no meu imaginário, uma figura da Laura, e ao longo dos anos, como eu fui convivendo muito aqui, eu tinha uma coisa, assim, de... Há muito tempo, assim, bem novinha aqui, eu ficava assim, eu quero tanto trabalhar, e eu comecei a conversar com a Laura, assim, meio sozinha nas salas, porque às vezes eu fechava a sala, deixava tudo escuro, fechava a sala, e eu começava a conversar com a Laura. Gente, deve ser muito maluco, mas eu tinha ela, assim, como uma entidade de tipo, Laura, eu quero trabalhar, me ajuda, sabe, assim, como se fosse uma santa. E aí, várias vezes também escutava história de verem fantasmas da Laura, aí eu ia fechar a sala sozinha, no escuro, quero ver o fantasma, e nunca aparecia. Mas aí o Daniel, a gente estava voltando de uma visita de locação de um curta, e o Daniel no carro falou assim, tem uma proposta aqui de trabalho, a gente vai ensaiar 5 dias e entrar em cartaz por 2 meses, você quer? Aí eu fiquei assim, tão transtornada, foi um convite tão diferente, que eu tinha uma peça comprada para um mês depois, que eu falei assim, eu não posso, porque eu tenho que assistir uma peça. Tipo assim, não entendi esse convite. Como assim, em 5 dias eu vou ficar em 2 meses em cartaz? Aí eu falei, Roberto, você vai aceitar? Se você aceitar, eu aceito. Foi tipo isso, assim, que a gente não entendeu. E quando começou o projeto, nossa, foi muito, muito especial, porque fez muito sentido pra mim, sabe? Eu acho que eu tinha que passar por isso. É incrível, assim, eu fico na mesa de jantar, eu olho pra foto da mãe da Laura e eu olho assim e falo assim, antes de começar a cena, eu falo,
É isso, vamos começar. Então, assim, tem uma relação muito, muito forte com essa casa. E aí, quando chegou as meninas, a gente faz a roda e todas elas começam a conversar com Laura. Aí, quando eu vi elas conversando com Laura, eu falei, é isso, não tô sozinha. Encontrei as minhas parceiras que vão conversar com Laura nessa casa. Em relação ao texto, foi, assim, realmente um desafio. Eu me mudei para casa do Daniel com mala, fiz minha mala E aí, o que eu penso? A gente fluiu muito, né? Nós já escrevemos alguns textos juntos, a gente fluiu, mas ao mesmo tempo a gente teve um objetivo, a gente foi objetivo, sabe? Ó, agora você vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente se dividia, depois se juntava, via todo mundo o texto de cada um. Acho que é interessante, porque cada sala foi criada por um artista diferente, então eu acho que isso tem a ver também com 3 autores. Só que eu acho que a gente também fez esse texto em 3 dias e muitos anos trabalhando juntos, né? Porque a gente já tem uma afinidade e tudo deu certo. É isso. Não sobrou muito para eu falar, mas eu queria dizer que a gente fica aqui fingindo normalidade, mas é um projeto que realmente é uma coisa assim arrepiante pra gente, sabe? É muito, muito, muito forte. Já quase me emocionei várias vezes assim, com várias falas. E o que eu tenho para dizer é, enfim, conheci o Daniel há muitos anos, mas nunca tinha sido aluna dele. A gente se conheceu em trabalho, quando eu produzia e tal. E aí, quando eu vim ser aluna dele, eu fiquei muito, muito, muito encantada com o olhar generoso, que a galera que é aluna dele sabe que você está trabalhando um mês com ele, fazendo cena, não sei o quê, de repente ele te diz um negócio e fala assim... Ele estava vendo mesmo, ele estava vendo tudo, caraca, é um olhar muito, que mudou o meu olhar para mim mesma como atriz, foi muito especial. E quando eu entrei na turma do Daniel, a assistente dele era a Carol, eu me apaixonei imediatamente, e ficamos melhores amigas e tivemos vários trabalhos juntas. Mas sobre esse trabalho da Laura, assim, o que eu sempre falo e que me move e me emociona muito, é o fato de que o sonho dela está possibilitando o nosso, né? Tipo, a gente está aqui realizando o sonho dela de ser atriz, graças ao fato de que ela realizou o sonho de manter essa casa, de construir essa casa. Então, assim, é muito, 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 muito especial. É muito especial. E a gente está muito feliz. E a gente continuaria para sempre. E é muito gostoso. E nós 5 somos muito diferentes e nos entendemos muito bem, é muito gostoso, é maravilhoso. É isso. O bacana é saber que Laura era entidade para ela, que eu não sabia de nada disso. Muito bom. Conversa com ela. Isso é ótimo. Vamos abrir um pouquinho para as perguntas. Quem quer perguntar alguma coisa? Tímidos? Um de cada vez, tá? Tantos atores na plateia, tímidos. Por favor. Eu estava contando com você de fazer uma pergunta. Não, porque vocês citaram... Qual é seu nome? Tom. Tom. Você é aluno do Daniel? Eternamente. Então fala. Levanta aí, Tom, por favor. Não, é que você citou que tinham festas que aconteciam aqui durante... Ela ainda aqui viva, né, morando na casa. Existiam apresentações ou eram festas assim, era uma intervenção mesmo, tinham apresentações de música, teatro? Era já um lugarzinho de ter uma intervenção artística? Porque festa fica muito, não tem de direito se realmente tem um teatro, uma música, alguém tocando violão, sei lá. Assim, isso foi contado pela Eliana Caroso e pela dona Fernanda, tá? Que hoje elas vão estar aqui às 7 horas da noite contando absolutamente todo o início dessa história. Eu sei de alguns trechos, assim, eu sei que aconteciam festas de 3 dias, onde vinha toda a nata da cultura daquela época. Você imagina, Ipanema, naquela época, explosão de bossa nova, todos esses artistas, eles não tinham muito o que fazer, né? Na verdade, eram poucos os locais que reuniam artistas. E aqui era um point de vir e se apresentar e declamar poesias. As pessoas ensaiavam aqui, que eu sei, e eu não sei o que acontecia nessas festas. Eu amava aqui 3 dias por dentro dos bastidores, mas eu não era nascida. Mas tem um ponto muito legal que você trouxe, na cena da Roberta, que é aquela cena que ela faz lá no palco, acho que todo mundo já assistiu aqui a performance. Ali, ela se apresentava de verdade para os amigos dela.
Ela saía do seu suntuoso banheiro, parava naquele lugar onde a gente assiste e a plateia estava sentada ali embaixo e ela declamava poesias. Ela era atriz dentro do quarto dela. Então isso a gente sabe que é verdade. Agora, a construção do teatro eu já não sei, porque foi 1986. Ela é isso, né? Ela começa a juntar... Porque tem uma questão que eu acho que aparece na cena da Carol, que é muito interessante, que o pai foi contra ela ser atriz. Mas, teoricamente, quando o pai falece, ela teria a oportunidade de falar assim, agora eu vou ser atriz, meu pai morreu. E parece ter uma questão muito interessante, que ela se mantém fiel ao desejo do pai, dessa censura de não ser atriz, mas ela dá um drible nisso, fazendo esse aglutinamento de artistas ali na casa e começando a ter esse desejo que aparece também na cena da Roberta, esse desejo de virar um centro cultural. Então tem alguma coisa, meio que tem uma coisa genuína de trazer os artistas, mas também tem um movimento político de começar ao mundo cultural do Rio de Janeiro da época saber que tem uma mulher que tem uma casa na Vera Souto que quer fazer aquilo virar um centro cultural. Isso é muito importante, porque quando ela se junta com o Darcy Ribeiro, com a dona Fernanda Montenegro, para, digamos assim, oficializar essa transmissão para o estado do Rio de Janeiro, tem toda uma conjuntura que ela construiu que tem a ver com esse sarau que ela fazia, eram sarais assim, incríveis, né? Ela teve uma relação, muita pouca gente aqui sabe quem é, mas Rubens Correia, que é um grande ator, ela teve uma paixão pelo Rubens Correia, entendeu? Uma admiração por ele. Vários artistas que ela ia passando, assim, viraram artistas que ela tinha uma admiração enorme, inclusive a dona Fernanda Montenegro, e as pessoas começaram a entender esse desejo completamente excêntrico, do ponto de vista capitalista, né, do mundo que a gente vive, dessa mulher que quer fazer esse centro cultural. Então, eu acho que tudo é uma coisa só, né? Agora, realmente, como é que era exatamente, venha hoje às 7 da noite, você vai saber. Como é que era exatamente se passava isso, esse sarau? Eu acho que, com certeza, o subtexto dessas festas era, estamos aqui, vamos fazer barulho. Exatamente, exatamente. Só para complementar uma coisa que o Daniel trouxe também, que é bem legal, essa eu acredito que ela era a maior fiel ao pai. Desde que eu comecei a estudar tudo isso, eu falei, gente, porque houve 49 pedidos de casamento, né, houveram, é real essa história, e ela não aceitou, então eu já acho que ela é fiel ao pai por isso, aquela coisa de Freud explica, que a gente pode mergulhar, apaixonada pelo pai. E a casa não ia se chamar Laura Alvim, isso é muito importante. Ela ia doar para o governo do estado para que se chamasse Ângelo Agostini, que é o avô, e Álvaro Alvim, que é o pai. Lá na frente da casa, se vocês saírem agora, vocês vão ver AA. Tem lá na frente, lá em cima. Ela não queria que fosse Laura Alvim, foi a dona Fernanda, junto com Darcy Ribeiro, e falaram, não, Laura, essa casa é sua, você é a homenageada. E só em 84, quando conseguiram, enfim, fazer essa amarração burocrática de doação ao governo, que aí sim ela aceitou ter o nome dela. E tem 2 pontos muito legais nesse testamento que eu li, que é, nunca pode ser outra coisa se não for centro cultural e nunca pode deixar de ter o nome dela lá na frente. Nem ser name rights, nenhuma marca pode chegar aqui e mudar o nome. Então eu achei que ela é tão visionária, é mecenas, é visionária, ela é tanta coisa, sabe? Mas tem uma coisa feminista interessante nisso que a Tatiana está falando, que é uma percepção da Fernanda e do Darcy Ribeiro, que é ser uma mulher que batalha a vida inteira para abrir esse centro cultural, e ela queria dedicar a 2 homens, né? Por acaso o pai e o avô, muito legal. Mas aí essas 2 pessoas, o Darcy Ribeiro e a Fernanda, fazem, vem cá, você que construiu isso, cara, você que fez isso a vida inteira, o nome desse centro cultural tem que ser teu. E foi um convencimento para ela. Ela tinha imaginado ficar para o pai e para o avô, e ela, tá bom, pode ser meu nome então. Quer dizer, tem uma coisa muito interessante em homenagear a figura de uma mulher que batalhou para que isso existisse, né? Eu acho que é interessante essa relação, um pouco que ela está inserida no machismo estrutural que nós todos estamos, então eu tenho que doar pro meu pai, pro meu... E vem a Fernanda e o Darcy e fala assim, não, cara, essa casa de cultura... Maravilhoso, o cara que trouxe, o cara cartunista, maravilhoso, incrível. O pai é o cara que trouxe o raio-x pro Brasil. Super legal. Fala do Ângelo Agostini. Hein? Pode falar do avô? O que você falou do avô? O avô era um caricaturista, anti-monarquista, absolutamente contra a escravidão, feminista.
Cia, peraí, a gente vai pegar o microfone agora pra te dar, porque eu tô amando tudo isso. Qual é seu nome? Solange Padilha. Ih, não pegou. Toma o meu, por favor. Peraí. Alô? Oi. Solange Padilha, gente, por favor. Então, as festas, tinha uma piada na época, vocês devem ter escutado essa piada, que era um ladrão entrou para assaltar a casa. Ficou atrás da cortina. A festa não parava. O cara ficou 3 dias. Depois ele saiu de trás da cortina porque não conseguia. Então eu desisto. Vou embora. Entendeu? Porque a festa não acabava. Então eu acho assim, Ipanema, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Não tinha caretice nenhuma. Era o lugar mais libertário que tem. E eu acho que não tinha mais essa coisa, não tinha uma coisa tão rígida a ela. Não tinha aristocracia, ela não era uma aristocrata, ela era uma boêmia. Ela era uma boêmia vindo de uma família de artistas e sempre muito, digamos assim, na contramão da caretice. Pronto, é isso que ela era. Maravilhosa. Tem uma história que eu amo dela. Eu só quero falar só mais uma coisa. O meu livro chama-se Safografia, foi lançado aqui, foi o primeiro livro a ser lançado na casa. Uau! Já vou fazer aqui meu trabalho, né? Porque eu não paro, então a gente quer uma entrevista sua na Rádio Laura. Você entrevista a gente? Entrevista não, você concede essa entrevista pra gente? O Rui Jobim tá lá atrás, ó, daqui a pouco ele fala com você. Adorei, obrigada por você participar e você trazer a história do ladrão, que alguém contou essa história uma vez pra mim do ladrão, né? Essa história é muito famosa. E aí respondeu a pergunta do Tom, que ele queria saber o que acontecia nos 3 dias de festa aqui. Tudo, né? Acontecia Tudo, Tom, era tudo. Era tudo. Ó, temos uma pergunta aqui na pontinha, Bruno, vem aqui. Foi falado em Garota de Ipanema, até pelo tamanho, eu poderia ser, digamos assim, um sonho, ou uma comparação com a Carmen Miranda, que era portuguesa, né? E foi conhecida pelos americanos e como, bom, e no meu caso, eu lembro que o sonho da Laura era ser atriz. O meu sonho era ser livre. Levei 36 anos para mandar meu marido morar em outro apartamento, seguindo o sonho da Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre. Eu estou recém-operada de catarata, porque a idade chega, né? A gente deixa de ser garota. E sexta-feira, sábado, eu estive aqui, eu frequentei muito aqui. Muito. Isso aqui era tipo, tem rato de biblioteca, eu sou rato de teatro. E o que aconteceu? Sábado eu estive aqui para confirmar, que eu vi um oftalmologista aqui, aí a gente junta as duas coisas, né? Para confirmar se isso aqui já tinha voltado a funcionar, etc e tal. E aí, por acaso, nada existe acaso, né? Disseram que tinha ia ter uma performance, enfim, me informaram isso aqui. Só que era no dia 22, quarta-feira. Aí eu calculei. Aí eu lá nas minhas contas, né? Eu digo, não. Aí voltei aqui no sábado para confirmar essa informação. E aí me disseram que tinha não a performance, mas tinha a visitação com uma museóloga. Aí eu vim e assisti, foi muito interessante, que aí contava essa parte toda. E aí me interessei que todas as atrizes, tá? Eu gostei essa senhora, essa jovem, né, que fez o banheiro. Porque lá me disseram assim, do banheiro, vai ter uma performance no banheiro, e eu fiquei, porque eu moro perto do Castelinho, falou em Castelinho do Flamengo, aquele Castelinho. E uma vez ali no terceiro, último andar, aí tinha uma performance, não era qualquer um, podia escalar quase, aquilo não é uma escada. E aí, o que tinha? Um homem lindo, pelado, totalmente pelado, lá em cima. E eu vim com essa expectativa. Quando de repente, estava pelada também, né? Eu printei você, tá? Eu tirei uma foto
foto de você, pena que estava vestida, né? Tá. E outra coisa que eu quero dizer, achei linda essa sua babusca, né? Linda, linda. Você ficou mista. Bom, mas é linda a babusca. Bom, então, resumindo isso, o meu sonho não era ser atriz, mas já me disseram, que, entre outras coisas, outros nomes, que eu sou histriônica. Aí eu pensei, eu estou passando agora por esse problema, né? Resolvendo isso, eu ainda não tenho 80, mas a vida de que começa aos 30, 40, né? Então, vai lá. O que acontece? Eu serei sua aluna. Isso é uma coisa, isso é uma ameaça. Isso é uma ameaça. E sobre a Mariana Alvim. Eu sou filha adotiva da Mariana Alvim. Esse é neto da Mariana Alvim. Eu conheci a Laura Alvim porque a Mariana morava em Brasília e ela nos visitou. Então isso aqui me emociona muito, muito mesmo. Eu me sinto um pedacinho daqui, dessa casa da Laura Alvim. E tem uma coisa muito emocionante que a gente conversou com a Mariana em Brasília, eu e Suzana. A gente conversou com a Mariana em Brasília, quando a gente foi para Brasília, a gente conversou com a Mariana Alvim. E o jeito que ela falava da irmã era... A Mariana era tão incrível. Era uma pessoa, era uma joia. Mariana não tinha preconceito de cor, Mariana não tinha preconceito de classe, Mariana é uma pessoa simples, uma psicóloga, a primeira psicóloga de Brasília. E essa casa me emociona muito. Enquanto eu tiver vida, eu visito. Obrigada por você ter vindo aqui hoje. Hoje é um dia muito especial, né? A gente está assim, aqui contando essa trajetória a partir do nosso olhar. Você traz essa sua memória afetiva da família que a gente não tinha encontrado até agora. Então a gente também fica emocionado aqui. Eu trabalhei 5 anos para fazer esse projeto. Foram 5 anos. É muito tempo, é uma missão. Tinha hora que eu falava assim, meu Deus, mas por que eu cismei com Laura Alvim? Tem tanta coisa para fazer. Tava lá o Laura Alvim na minha frente para eu fazer. Então a gente também se emociona com a presença de vocês aqui. Quero muito que você fique para mais tarde, se você puder, porque eu acho que a noite vai ser arrebatador hoje, 7 horas da noite, né? Todo mundo contar um pouco do que viveu. Então, obrigada de coração. E a gente quer conversar mais com você também, que tudo que a gente puder saber. De jeito nenhum, nunca se cale, é amor. Nunca se cale. Obrigada. Temos uma pergunta, né, aqui. Olha, gente, a gente vai ter que começar a encerrar, porque as meninas têm que voltar para a performance. Tem um monte de gente lá embaixo esperando. É um prazer estar aqui, principalmente porque as meninas todas eu tive contato de perto, né? Então, com as duas, a Verônica e a Roberta, não tanto, mas quase de casa, todo mundo está aí no palco. Então, é muito lindo ver o trabalho delas. Mas eu queria fazer uma pergunta técnica sobre o processo de construção. Porque é muito claro quando a gente assiste a performance que existe um recorte de tempo, de fases da vida da Laura, mas existe também, muito claro pra gente as personas que ela manifestou durante a vida. Então eu queria saber tecnicamente, assim, de vocês, se vocês pudessem falar rapidamente, nessa construção, como vocês fizeram essas divisões, porque não conhecendo, não tendo vivenciado o dia a dia com ela, ter construído essas personas diferentes, nesses momentos de fases da vida diferentes, é um trabalho muito difícil e a princípio seria um trabalho de quem conheceu muito perto, e vocês conseguiram trazer isso de uma maneira muito clara. Então era essa a pergunta. Você quer falar? Antes da Verônica falar, deixa eu falar uma coisa muito interessante a tua pergunta, Renato, porque não é exatamente 5 Lauras, são muito bem colocado pela Rabi, são fragmentos de Laura. Então, assim, é uma coisa que tem um cheiro de Laura, sabe? Nesse sentido, por exemplo, a diversidade de idade, de cor, de temperamento, quer dizer, tem uma proposta que eu propus, né, quando a gente estava lá em casa, nós três, eu, a Carol e a Roberta, eu falei, não quero escolher 5 atrizes que tenham o aspecto físico da Laura. Eu quero justamente mostrar que a Laura
representa, de uma certa forma, fragmentos de uma figura feminina, entendeu? Então, nesse sentido, é muito legal a tua pergunta, porque as pessoas falam assim, poxa, mas tem uma atriz negra, a Laura não era negra. Eu falei, não interessa isso, o que interessa é que são fragmentos de uma sensação, de uma subjetividade, de uma percepção da vida da figura da Laura, né? Então, quando a Rabi está lá na varanda, por exemplo, cantando, falando ali com a praia de Ipanema, falando com o Rio de Janeiro, é uma faceta da Laura, né? E nesse sentido, eu acho que ficou muito bem colocado essa fragmentação, né? Tem uma fragmentação na escalação que tem a ver com o conceito do espetáculo, que não é tentar fazer uma mimesis da Laura. Não é tentar fazer, olha como a Laura era, como ela se mexia, como ela... Entendeu? Tem a proposta é essa mesma, é uma pulverização da Laura numa coisa maior, que é a radicalidade da história dela. Quer completar, Bela? Eu queria falar sobre essa questão de ser uma performance, né? A gente teve dentro da companhia, enfim, um dos atores até que levou isso foi o Paulo, né? A gente fez um breve estudo sobre performance, né? O que é fazer, qual é a diferença de uma performance, de uma atuação, esse, não sei, estilo, digamos assim. E aí, beleza, me deram esse texto, eu fiquei lá em casa, né? Como eu faço com todas as peças que eu faço, ensaiei o texto, imaginei uma movimentaçãozinha ali naquele espaço, o Daniel adorou, deu umas ideias. Teve 2 meses para decorar, né? 2 meses para decorar, Aí fiz. Depois de uma semana fazendo, eu comecei a entrar numa frustração, porque assim, tudo que eu tinha ensaiado não dava certo. Porque às vezes eu fico de costas, quando eu virava de frente a uma pessoa aqui, eu falava, acabou. Todo aquele espaço, aquela movimentação. E aí eu fui entendendo ao longo dos meses, porque foram meses, eu acho, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente foi construindo o que a gente faz fazendo. Não teve tempo de ensaio. E aí eu entendi o conceito de performance em loco, que é o seguinte, você e quem está te assistindo. Essa relação. E claro que numa peça também é assim, né? Tem a temperatura da plateia naquele dia. Mas no caso da performance, essa sensação ela é muito mais pungente, muito mais forte, porque você está literalmente ao lado da pessoa. Entende? E aí, então, essa relação. Eu acho que a performance ela é uma atuação que tem a ver com a relação num grau de proximidade absurdo. Então, cada dia uma coisa. Não tem marcação, gente. Que marcação? Você vai marcar o quê? Você vai contracenar o tempo todo e só, entende? Com o texto que você tem na cabeça. Então, eu acho que tem muitos outros conceitos de performance, né? Mas eu acho que eu entendi fazendo que a performance é um estilo de atuação muito diferente do que eu já fiz. E teve um dia que eu estava assistindo você e foi muito engraçado, porque eu reparo a sua angústia, né? Porque as pessoas vão se colocando ali no hall de qualquer jeito mesmo. E a gente não quer interferir, a gente quer que realmente fique à vontade e elas vão driblando o público, porque é mais interessante assim. E um dia veio uma pessoa e sentou aonde ela senta, no móvel. Eu não sei se você reparou, eu falei, ui, sai daí. Eu fiquei tentando tirar a pessoa e não entendendo nada. Primeiro que é um móvel do acervo, eu falei, meu Deus, se quebra. Acabou comigo. Segundo que a cena dela ia direto pra lá, a cena seguinte. Eu falei, não, por favor. Mas eu quero falar. Continua. Eu queria falar. Coisa que aconteceu muito. Gente, quantas vezes aconteceu? Nós no início, né? Sei lá, porque são muitas sessões, né? Então teve verão, teve de tudo. Então teve sessão com 50 pessoas e teve algumas sessões com uma pessoa. E uma pessoa que ficava olhando no celular. Você fala um texto, uma pessoa, que só tem uma pessoa e ela olha pro celular o tempo inteiro. É uma experiência única. Vou acrescentar, e moto passando, eu passo na varanda, né, menina? E a moto passando, passa carro, passando chuva, você pegou chuva, ficava com pena, tinha dia de chuva. E dependendo, realmente, depende do público, porque tem gente, assim como tem uma pessoa que chega e tá no celular, tem uma pessoa que chega e fica muito atenta, e você fica, nossa, parece que é mais intenso até do que fazer para 50 pessoas. De verdade. Teve um dia da Rabi também que foi maravilhoso. Eu não lembro quem eu trouxe aqui nesse dia, que aí eu falei, agora é a varanda, pra pessoa assim, né? Agora é a varanda. Aí desci, daqui a pouco um caminhão de lixo parou. E eu grudando na Rabi, assim, eu falei, vem pra cá. É muito bom. E todo mundo quer entrar na banheira.
banheira, né? Você sabe disso, né? Todo mundo quer entrar na banheira e descer no palco. Ainda bem que tem uma passagem ali que Tem essas não questões, deixa. né? As pessoas sentam na banheira e eu vou deitar na banheira. Mas eu já estou acostumada. Então a performance tem essa coisa do momento presente. Assim como o teatro também, mas a performance é mais. É mais porque são várias sessões, são pessoas diferentes, é muita gente, pouca gente. Elas sentam, elas ficam onde querem, fotografam, olham para o celular. Elas ficam muito mais livres de fazer o que querem. E a gente tem que lidar com isso. E eu acho isso lindo. Eu acho isso incrível. Eu tenho prazer com isso. Todo mundo senta na banheira, eu levanto todo mundo, porque eu tenho que morrer na banheira, então assim, levanto todo mundo, devagarinho, sou todo mundo, agora eu tenho que morrer na banheira. Então, eu acho isso incrível, isso aí é assim, mais forte em termos de experiência para o ator do que o próprio teatro, porque esse palco aqui, por exemplo, eu não estou enxergando vocês tão bem, então eu estou protegida. A performance não tem isso, estou aqui, não tem proteção nenhuma. Então, quanto maior o palco, mais distante a plateia, mais o ator, de alguma forma, tem uma sensação de proteção. A performance não dá espaço para isso. A performance é você e o outro. Então, você está muito mais ali, aberto a tudo. Então, é um exercício para o ator completo. Porque você vai para o palco e você fica... Uau, que alívio o palco! Nossa, vocês estão lá, eu estou cá, que alívio! Então é um super exercício, está sendo um super exercício para a gente, com certeza. Eu tenho mais uma coisa para dizer. Eu e ele fomos herdeiros da Mariana. Então eu me sinto da família da Mariana e da Laura Alvim. Bom, né? Tem, Mariana, eu sou herdeira, eu e ele, porque ele é como seja neto da Mariana, e eu como filha adotiva, e eu sou herdeira da Mariana Alvim, eu e ele. Achamos onde está a futuro, É isso que vocês falaram aí, eu sabia de tudo, porque ela contava tudo pra mim. Agora, tem uma história que a eu gente queria quer muito contar. Só tá. um parênteses, só porque eu É até que vocês queria têm que saber se é subir, tá? verdade. São 5h30. A gente leu uma história que Mas, rapidinho, Roberta. Você é muito importante. Você é muito importante. A sua participação aqui, você está aqui, a gente está tendo um pedacinho da família aqui com a gente. Depois de 8 meses, depois de 5 anos. Pra gente é muito importante você estar aqui. Assim, de coração, tá? A gente está te agradecendo aqui demais pela sua participação e pela sua presença. Eu gostava mais dela do que da minha mãe biológica. Mais da Mariana do que da minha mãe biológica. Porque ela me ajudou muito, ela me criou, ela me educou. Eu devo muito a Mariana. E eu sou doida por ela. E enquanto eu viver, eu nem vi. Ai, que bom. Isso. São 5h30, vai, Roberta. Não, era só uma história porque rápida, o reloginho tá porque aqui tava falando assim, da ó. festa e das pessoas que vêm, de como essa casa era movimentada, e ela recebia todo mundo mesmo. A gente leu que ela, quando tinha alguma questão policial na rua, ela botava os pipoqueiros pra dentro, as prostitutas pra dentro, botava todo mundo pra dentro. E parece que tem uma cidade, que eu não sei onde é que é, se não me engano é no Nordeste do Brasil, uma cidade pequenininha que as pessoas vinham pro Rio de Janeiro e tinha uma placa nessa cidade escrito: quem for para o Rio de Janeiro procurar Dona Laura, e o telefone dela, porque ela realmente dava espaço para as pessoas e ela pedia em troca que ajudassem na construção do teatro. Eu achava isso um dado muito interessante. Perfeita, fechamos perfeita. Bem, então a gente precisa encerrar porque elas precisam voltar lá para a performance. A gente convida vocês para as 7 horas da noite. Eu não sei como é que está a questão aí ainda de ingresso e etc. Antes de fechar, agradecer mais uma vez a todo o time da Constelar, que foi muito firme, muito bravo na construção desse projeto. A toda a equipe da Casa de Cultura Laura Alvim, a diretora Patrícia Lins e Silva, a toda a equipe da FUNARGE, na figura do presidente Jackson Emerick, do assessor de cultura especial Carlos Janan, e principalmente
a PetroRio, porque sem patrocínio a gente não consegue ir a lugar nenhum, gente. Cultura tem que ter patrocínio. Sem patrocínio não dá. A gente faz, mas a gente não chega tão longe. E só foi permitido a gente fazer uma obra, uma exposição, performance, tudo que a gente vem realizando, uma rádio incrível web que está aí, para quem quiser ir lá participar, ser entrevistado e também para quem quiser ouvir. Então, assim, tudo isso graças a PetroRio, a confiança que eles têm na gente, a nossa troca de 6 anos já aí de parceria. Então, eu agradeço a vocês terem vindo, eu agradeço ao Daniel, porque eu sabia que isso tudo ia dar certo, tá? Mesmo com uma semana eu tinha certeza que ia dar certo, porque eu sei da sua competência, eu sei o cara bacana que você é, o diretor incrível que você é. Todo mundo do Rio de Janeiro quer ser aluna do Daniel ou quer ser dirigida por você. E o que você fez realmente, assim, é uma honra, é uma gratidão enorme que eu vou ter. Eu amei a escolha das atrizes, né? A Roberta era a única que eu conhecia porque era minha amiga. E a Verônica que eu conhecia de palco, eu era louca pra ser amiga da Verônica. Tipo assim, fazer Adultério é meu sonho, já vou deixando aqui, ó. Eu amava ver a Verônica no Adultério, que eu amo essa peça e todas as outras também. Mas assim, quando vem a Raab, né, a Daisy, a Carol, e vem cheia de paixão. Raab, assim, primeiro trabalho da Raab, né? Você vê, olha isso, a Verônica tem 32 anos de teatro, aí traz a Raab, que é o primeiro projeto. A Roberta, que é uma mega produtora também. Então, essa reunião, esse time que o Daniel reuniu aqui é muito forte. E só por isso a gente conquistou. Nós somos vitoriosos. Eu estou falando assim, toda palestra que eu sempre falo assim, nós somos vitoriosos, porque fazer teatro é muito difícil, fazer cultura é muito difícil. Foram 5 anos tentando driblar toda a burocracia, governo do estado, FUNAGE, patrocinador, governo federal, para chegar até aqui. E eram só 2 meses. Viraram 3 meses e agora a gente tem 8 meses de projeto. Então, obrigada, viu? Eu vou repetir para acabar também. Primeiro, agradecer a Tatiana, porque foi um convite, ela podia ter chamado tantas pessoas para fazer, e foi muito especial ter sido convidado. Achei incrível ela depositar essa confiança na gente realizar esse projeto. Ia ser um projeto tranquilo, em 2 meses, virou 1 semana. E a gente se olhou e vamos nesse projeto louco. Depois a Carol e a Roberta topando ficar lá em casa, hibernaram lá em casa. E depois, assim, esse time é incrível, gente. Elas têm uma, elas têm uma relação entre elas maravilhosa. Não se conheciam, né? E é muito legal perceber essa aliança entre elas e agradecer a vocês que estão aqui hoje. A gente tem uma mesa com o Fernando Montenegro. Eu falei, gente, não vai ter ninguém, porque 7 horas é a dona Fernanda Montenegro. Então, estou achando incrível que vocês estão aqui, agradecer a presença de vocês. E esse projeto incrível, eu fui fazer uma oficina lá em Marechal Hermes para 50 pessoas que nunca tinham feito teatro, foi incrível. Tem mais 2 que a gente vai fazer, no Arthur Azevedo, em outro espaço que eu esqueci agora o nome. E é isso, é um projeto... Arthur Azevedo e Mário Lago. É um espaço que tem vários braços, é um projeto que tem vários braços. E é interessante esse Boeing aí que foi levantado pela Constelar e pela Tatiana. É isso, agradecer e vamos assistir a performance, que é o que interessa, né?